Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da HBR Realty para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.hbrrealty.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Esta videoconferência será apresentada em português com tradução simultânea em inglês. Para alterar o áudio, você pode clicar no ícone de globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e, em seguida, escolher Entrar na sala em inglês. Depois disso, você pode selecionar Silenciar o áudio original. This video conference will be presented in Portuguese with simultaneous translation into English. To change the audio, you can press the globe icon on the lower right side of your Zoom screen, and then choose to enter the Portuguese room. After that, you can select Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da HBR Realty e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Alexandre Nakano, CEO da HBR Realty, Sr. Alexandre Dal Piero, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Alexandre Bicudo, CEO. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alexandre Nakano, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Alexandre, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à apresentação de resultados da companhia, dessa vez do primeiro TRI de 25. Antes de eu ir para as principais mensagens, eu quero só fazer alguns destaques aqui de uma maneira mais macro, né, iniciando aí pelas nossas 4 verticais de negócio. Na vertical de malls, vocês vão ver que há um crescimento ano contra ano, muito importante, principalmente para shoppings que estão maturados, 2 deles com ocupação quase de 100%, né? Então, já requerendo novas expansões, que é o que a gente vem fazendo ultimamente, olhando para esses 2 shoppings, Suzano e Mogi, para iniciar as suas expansões. No 3A, ela continua numa agenda muito mais de desenvolvimento, né? Então, a gente sempre reporta mais sobre o desenvolvimento da plataforma do que a operação das 2 torres que atualmente estão 100% ocupadas. E no Convém, o Convém é algo que vem sempre, para mim, é uma satisfação pessoal olhar o resultado do Convém, o crescimento que ele vem entregando, porque é uma plataforma que a gente coloca muito foco, muita energia, muito carinho nela. E é algo que vocês, trimestre contra trimestre, vão entender o crescimento, o quão pujante é esse varejo de proximidade e de conveniência. E a Opportunities, o grande destaque aqui que vai permear na apresentação toda, e chega até a influenciar alguns números aqui, é o ingresso do W dentro da plataforma, o ingresso operacional. Então, de maneira rápida aqui, o W, da mesma maneira que ele entra com sua receita, que é importante, é robusta, ele entra também de uma só vez com as suas despesas. Então, a receita tende a ter um crescimento aí ao longo do ano, só que grande parte da despesa ela já acontece desde o D1. Então, isso reflete aqui nos números. Agora, falando aqui um pouco no slide 3, as principais mensagens, a receita líquida da companhia cresceu 9,5%, estou quase chegando a 40 milhões de reais no primeiro TRI. O EBITDA ajustado, ele expande 16%, aumentando de ano contra ano 2,7 pontos percentuais. E o Klabin, acho que a grande novidade em termos de inauguração, de operação, é o Convém Pátio Klabin,
com 7 mil metros quadrados, que ele já ingressa com 91% de taxa de ocupação, que é um sucesso, e isso demonstra a força, de novo, da plataforma. Mesmo com o ingresso de 7 mil metros quadrados, a gente manteve aí a casa de ocupação na casa de 85%. A receita bruta da companhia teve um crescimento de quase 6%, batendo os 43 milhões de reais, sendo que a líquida quase em 10%, batendo quase 39 milhões de reais. O NOI ele está em linha, um pouco abaixo de 3%, isso muito explicado, e depois o Dalpiero vai dar uma cor nisso. Esse efeito aqui é explicado pelo ingresso do W, foi aquilo que eu falei. Ele entra com a receita e com a despesa, só que a receita é crescente, a despesa já entra quase integral desde o D0. Na plataforma de opportunities, tivemos junto aí Hilton com um W, uma receita bruta de quase 5 milhões e meio, e o Mais Box com 1,3 milhões de receita bruta. Tivemos a inauguração da segunda unidade no Mais Box, na Marginal Tietê, próximo à ponte do Piqueri, com 3.200 metros quadrados. E a venda do Hilton Garden Inn, que continua na due diligence, deve aí nos próximos 60 dias já partir para a documentação final e liquidação da venda. Aqui também vou fazer uma pausa, né? A venda do Hilton Garden Inn está acontecendo e as conversas para os demais empreendimentos que nós vemos falando aqui, que estamos trabalhando na venda deles, elas continuam e no último mês até tomaram um corpo maior. Obviamente, o mercado, o macro mercado não permite ter muitas opções, mas a gente acabou, para cada ativo, tendo uma ou duas boas conversas em valores que a gente entende que já dá para dar sequência na negociação. Então, a gente espera que, ao longo do ano, a gente consiga consolidar a venda de alguns empreendimentos, mas isso a gente vai dando mais detalhes conforme a gente vai evoluindo nas conversas. O Convém, ele teve a receita líquida atingindo 25 milhões e meio, que é um crescimento de 25%, o NOI expandindo em 30%. De novo, tá? Isso para a gente, de uma certa maneira, atende a nossa estratégia, era esperado isso, mas eu coloco isso para o mercado com muita felicidade, porque significa que a plataforma, o negócio do Convém está sendo muito bem aceito, tanto pelo lojista operador quanto pelo público final. A margem anual avançou 2,8 pontos percentuais, consolidando quase 77%. E o Klabinco é o seu ingresso aí de 7 mil metros quadrados, sendo 4 mil de uma loja Decathlon, uma âncora, e os outros 3 mil entre as lojas e restaurantes que estão no térreo. E isso aqui, a gente conseguiu chegar num patamar de 50 mil metros quadrados de ABL em operação. No 3A, como eu falei, aqui a taxa de ocupação continua 100%, os dois prédios ocupados, receita líquida 5,3 milhões, avançando 1,6 ano contra ano. A obra do HBR Corporate Paulista, com 13,6% de conclusão. E agora, em abril, o ABITS, foi emitido o ABITS do HBR Corporate Pinheiros, que permitiu início das obras internas do Einstein, com a previsão de inauguração desse hospital para o final do segundo semestre do ano que vem. Em malls, estamos aí chegando à casa dos 400 milhões de reais de vendas, crescendo 4%, e os aluguéis com crescimento de 11%, e comparando as mesmas lojas, 4,4%. A taxa de ocupação, 92%. O grande destaque desse TRI foi a assinatura daquela antiga área do Poupatempo, onde o Poupatempo, só relembrando, o Poupatempo era dentro do Shopping Suzano, a gente relocou ele para fora, ao lado, vizinho de muro, e nessa área a gente teve a felicidade de fechar um contrato de locação com a Riachuelo, que vai entrar em obra daqui a pouco no shopping. Agora eu vou passar a palavra ao Bicuro, que ele vai detalhar mais sobre a plataforma Convém e de shopping centers. Bicuro, por favor. Obrigado, Nakano. Boa tarde a todos. Como o Nakano acabou de comunicar, nós tivemos um trimestre para os convênios que
ficou muito bem. Então, em termos de vendas totais, nós tivemos 78,6 milhões, um crescimento de 19,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No conceito, mesmo as lojas, nós tivemos 2,9% de crescimento também. Em relação aos aluguéis, nós tivemos 7,6 milhões de receita de aluguéis, crescimento robusto de 22,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Em relação mesmo às lojas, tivemos crescimento de 7,8%. A ocupação ela se mantém nos 85%, um nível que nós entendemos bastante satisfatório, considerando também que tivemos vários convênios que foram inaugurados desde o primeiro trimestre de 2024. Como grandes destaques, a inauguração tivemos a inauguração do Klabin, que foi bem interessante, 7 mil metros quadrados em 28 de janeiro. Passamos a ABL de 50 mil metros quadrados de operação, é uma referência bem interessante para nós. Durante esse período, tivemos 17 contratos assinados, alguns destaques, principalmente no Convém Pinheiros, que está para inaugurar ainda nesse ano, e já está com uma ocupação bastante interessante. E tivemos um número que talvez seja o mais relevante dos convênios, 27 lojas inauguradas no trimestre. Talvez o trimestre é um dos trimestres mais importantes de inaugurações, quase 7 mil metros quadrados de ABL. Então, realmente foi muito interessante para nós. Operações como, por exemplo, a escola Mad Coffee, no convênio Vila Madalena, o restaurante Paparoto, no convênio Joaquim Antunes. Então, um movimento bem interessante de inauguração de lojas. Nós devemos ter a mesma ou similar atividade de lojas inauguradas aí no decorrer do ano. Seguindo, então, em relação aos shoppings, nós tivemos também um bom trimestre. As vendas totais, como o Nakano comentou, chegando próximo de 400 milhões, um aumento de 4% em relação ao passado. O destaque positivo do Urupema, mesmo uma base ainda relativamente pequena, mas crescendo 26%, mostrando que existe um espaço no desenvolvimento, na maturação do shopping. Nas mesmas lojas, 353 milhões, um crescimento de 1%. Urupema, de novo, com 16% de crescimento, é interessante. Nas vendas, nós somos um tanto impactados pelo descasamento da Páscoa. A Páscoa ano passado foi em março, esse ano foi abril, então tem que haver essa compensação. Em relação aos aluguéis, nós tivemos 33 milhões e meio nos shoppings, um aumento de 10,9% em relação ao ano passado. O destaque para a Olinda, com 18,6% de crescimento. Aqui, a mencionar o crescimento de mall e mídia, que também alavancou bastante os aluguéis desse empreendimento. Nos aluguéis, mesmo as lojas, nós estamos com 23 milhões, crescimento de 4,4% em relação ao ano passado. O destaque aí para Mogi, com 5,1%. Urupema ainda, a gente tem um nível de descontos por conta da maturação do shopping. Pode seguir, por favor. Em relação à performance no geral, nós tivemos a receita líquida de 16,9 milhões, crescimento de 2,9% em relação ao ano passado. O NOI de 14,6 milhões, crescimento de 4,7%. E a taxa de ocupação média do portfólio de 92%. Aqui alguns comentários, né? Mogi continua com uma ocupação bem interessante, com 99% de ocupação. Nós trabalhamos incessantemente na qualificação do empreendimento, buscando trazer marcas e operações que venham agregar cada vez mais com o empreendimento. Estamos trabalhando também no desenvolvimento de projetos da expansão, que vai agregar mais 6 mil metros quadrados nos próximos anos ao empreendimento, e cada vez mais se consolida aí como uma referência na cidade. Suzano é uma novidade excelente da assinatura do contrato para a Riachuelo, 1.700 metros quadrados. O shopping também vai chegar a uma ocupação próxima do 89%. A Riachuelo deve inaugurar meados de setembro, outubro desse ano. Então, teremos já o Natal com essa operação no empreendimento. E além da Riachuelo, nós estamos tendo novas operações, ou pelo menos
qualificações que são bem interessantes. Então, só como exemplo, nós vamos ter uma expansão da C&A, tivemos inauguração de lojas como Balduco, recentemente em Vara Life, Gelato Borelli, que são bastante importantes para a qualificação desse empreendimento. Olinda, nós estamos com uma ocupação de 86%, tivemos aí um impacto da saída de um parque temático. O Urupema, 75%, também impacto de uma saída de uma operação de alimentação. Em ambos casos, nós estamos revisando o mix de atividades e operações. Nós entendemos aí que nós vamos substituir essas que saíram por outras que vão dar mais consistência e solidez aí no desenvolvimento dos empreendimentos no longo prazo. Então, da minha parte, era isso. Eu passo a palavra para o Alexandre Natan. E no slide 8, na plataforma de AAAs corporativos, eu não vou me ater aqui aos destaques, porque eu já falei isso mais à frente. Eu vou me ater aqui ao timeline de entrega dos ativos. Então, o Pinheiros, como eu disse, o Habits foi emitido agora, final de abril, e então o Einstein já inicia as suas obras internas. A previsão é daqui a um ano ele inaugurar, abrir as portas para o público. Lembrando que o Convém, na parte de baixo, onde tem esse prédio que é à esquerda na foto, a gente inaugura ele antes, por volta de setembro, outubro, porque ele é voltado para a rua também. Então, o Convém será lançado antes do próprio hospital. O Itaim 2, que é o prédio na Santo Amaro com a Guilherme Bannett, com 10 mil metros quadrados de área Boma, nós estamos em 2 conversas para locação, para monousuários. O Cotovia com a Avenida Ibirapuera, que a gente comprou da Cirela, o Pão de Açúcar já está lá, dentro do Convém, e a gente vem trabalhando a locação das 2 lajes de 2 mil metros quadrados cada um. O Carandá também estamos conversando com uma locação monousuária. O Paulista, 13% de avanço na obra. Existe uma conversa também, ainda incipiente, de locação, que a gente vai ver se nesse próximo tri a gente consegue dar tracionar mais essa conversa. Pedroso Alvarenga, relembrando, era um projeto que a gente tinha a aprovação legal do projeto aprovado, mas que com a mudança do plano diretor, o terreno felizmente, teve sua área duplicada em termos de área computável, né? Então, a gente está reaprovando o projeto. Enxovia na Chucre e Zaidan, esse é um projeto que a gente tem olhado com muito carinho. Estamos caminhando aí para converter a torre em residencial ou algo que o valha, porque a gente entende que o mercado lá de corporativo da região ainda vai crescer aí de 5 a 10 anos para recuperar preço no sentido de pagar o investimento. E Chip com Faria Lima, a gente vai entrar na prefeitura agora, o projeto está definido, e então esse aí também está dentro do prazo que está aí na tela. O próximo slide do Opportunities, o grande destaque aqui é o W, inaugurado em final de dezembro do ano passado. É um projeto que ele vem surpreendendo tanto a Merit quanto os nossos proprietários em termos de resultados. Ele já faturou aí no primeiro tri 3,2 milhões só de receita de hospedagem. Lembrando que esse hotel ele tem um componente de alimentos e bebidas muito forte, que representa mais ou menos 40% do volume do hotel de receitas. Então, ele vem tracionando muito bem. Acho que no segundo tri os números virão até melhores para vocês entenderem o quão positivo vem vindo a operação desse ativo. O Mais Box, ele atingiu aí a taxa de 91%, que é muito boa, e a gente cresceu, ou seja, de 9 pontos percentuais, se comparar com o mesmo tri do ano passado, e a receita crescendo quase 40%. Então, percebam que há um crescimento na taxa de ocupação, mas também a gente vem cobrando mais e melhor dentro da plataforma, dentro do Mais Box.
E o Hilton Garden Inn, que está em fase de due diligence, como eu disse, mais 45, 60 dias, devemos finalizar essa venda. Próximo slide, o slide 10. Aqui eu já falei das próximas entregas. O slide à direita acima, onde tem a análise da evolução da ABL, vocês vão perceber claramente que tem dois recados importantes aqui. Temos uma equidade de participação das plataformas no todo, né? Então, temos 95 mil de Convém, 62 mil de AAA, quase 71 mil de shoppings e quase 48 mil de opportunities. Então, tem aí uma certa equidade, cada um dentro das suas características, e claramente o nosso foco de desenvolvimento está dentro do Convém e do 3A, conforme a barra do meio ali cinza mais claro, que vocês vão entender o que é o nosso foco de desenvolvimento para os próximos anos, que está desenhado, inclusive, na tabela abaixo. E, de novo, vocês vão ver aqui que existe uma linearidade de entrega, não está tudo concentrado num só ano. A gente vem olhando com muito carinho essa questão de distribuição do CAPEX para a gente uma condição melhor aí de fazer a equação do caixa da companhia frente à necessidade de caixa desse desenvolvimento. Agora eu vou passar a palavra ao Dalpiero, que vai falar sobre os dados financeiros do TRI. Obrigado, Nakano. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui vamos falar sobre os resultados do HBR. Vou começar nos dados financeiros falando da receita líquida gerencial, que avançou 9,5% quando a gente compara ano contra ano e totaliza aí 38,7 milhões de reais no primeiro T de 2025. Olhando para dentro da receita gerencial, acho que o grande destaque aqui é a plataforma Convém, com um aumento de 25%, e a plataforma Opportunities num aumento aí de 19,4% quando a gente compara com o primeiro TRI de 2024. Aqui dentro de Opportunities, o grande destaque é o início da operação do W Hotel. Como o Nakano já falou anteriormente, você tem aqui um impacto maior na linha de receita, porque o hotel já começa mesmo em soft opening a faturar. Olhando a receita líquida no IFRS, a gente também tem um aumento aí superior a 20%. Quando a gente olha o NOI gerencial, a gente tem uma queda de 3%. E aqui eu gostaria, antes de falar especificamente da queda, falar do Convém. O Convém apresenta um crescimento de quase 30%, TRI contra TRI, e a plataforma de malls também apresenta um crescimento de 5%. Quando a gente olha esse número de -3, é importante a gente explicar aqui o impacto do W no resultado operacional. Como o Nakano falou no início da fala dele, a gente tem na abertura, no soft opening do hotel, várias das despesas, vamos chamar assim, do nosso custo fixo, eles já estão lá. E a receita vai indo ao longo do tempo da ocupação e do uso do hotel. Então, nesse primeiro TRI, isso acaba impactando o NOI. Se a gente olhar o resultado TRI contra TRI no NOI sem o W, na plataforma Opportunities ele estaria estável e na visão consolidada das plataformas a gente teria tido um crescimento de 6%. Mas, de novo, a gente entende que o hotel vem performando numa velocidade bem mais alta do que tinha sido programado e a gente vê esse ativo com muito bons olhos. Olhando o NOI e IFRS, a gente vê a mesma queda em ordem de grandeza de 2,6%. Seguindo no próximo slide, a gente fala agora do EBITDA ajustado, que na visão gerencial apresentou um crescimento de 16,1% na comparação com o primeiro T de 2024. A variação positiva ela é determinada principalmente pelo crescimento da receita líquida, que a gente já falou no slide anterior, mas aqui a gente pontua também a redução de 24,3% nas despesas de DGA, na redução de 9% nas despesas com serviços profissionais e na reversão de PDD de aproximadamente R$500 mil. Então, acho que aqui o resultado positivo no EBITDA ele também é reflexo da disciplina que a companhia vem apresentando e olhando com muito foco, não só na questão de aumento da receita, mas também nas questões relacionadas aos custos. Quando a gente olha o FFO, ele é negativamente impactado quando comparado com o primeiro T de 24, muito por conta do aumento da despesa financeira. Quando a gente olha o lucro líquido, ele também é negativamente impactado. Aqui a gente tem dois eventos. O primeiro deles é o resultado financeiro do período, que impacta aqui, é o principal ofensor na variação.
mas a gente também tem um impacto contábil de impairment que não tem efeito caixa, onde a HBR é permutante. Então, a gente reconhece esse impairment e, por isso, acaba impactando no lucro líquido. Seguindo no próximo slide, que é o slide de CAPEX e venda estratégica de ativos, a gente apresenta aqui a nossa curva de CAPEX, onde a gente vê aqui o primeiro trimestre de 2025 com um gasto no stake da HBR de 22 milhões de reais. É importante ressaltar que quando a gente compara com o primeiro TRI de 2024, a gente tinha aqui um número de 72 milhões de reais, então a gente apresenta aqui uma redução no gasto de CAPEX, conforme a gente vem anunciando e comentando, e o Nakano já falou aqui hoje na fala, a gente tem olhado muito projeto a projeto e visto no detalhe o que a gente consegue efetivamente postergar e adiar, e a gente vê um pouco desse reflexo aqui. Nas vendas de ativos, igualmente, ressalto aqui que a gente assinou o compromisso no Hilton, estamos em fase de diligência, continuamos olhando propostas para os nossos ativos. Acho que a grande diferença, o grande diferencial que a HBR apresenta é possuir bons ativos. Então, a gente vem, mesmo com um cenário macro mais difícil, conseguindo estabelecer boas conversas com potenciais compradores, e a gente vê num horizonte desse ano, potencialmente podendo aí falar de outras transações. Então, só para a gente fechar esse slide, eu queria fazer um gancho vendo aqui os números. A gente tem aumento no EBITDA, redução das despesas e uma redução na velocidade de gasto do CAPEX. Então, reafirma aqui o compromisso da companhia de ter muita disciplina em relação a esses números, tentando aí trazer mais valor para a mesa. Seguindo para o próximo slide, que é o endividamento, a gente apresenta aqui uma dívida líquida de 1,4 bi, que representa em torno aí de 40% a dívida líquida sobre as PPIs. Aqui eu sempre ressalto o nosso perfil alongado do endividamento, e mais do que isso, a gente tem aqui várias taxas, mais de 80% do perfil do endividamento é ligado aí às taxas do financiamento imobiliário, vamos TR+, PUC+, dívidas que, mesmo num cenário com elevada alta de juros, a gente consegue manter aí algum tipo ainda de proteção. Mas é importante ressaltar o perfil do endividamento e a capacidade longa no prazo de pagamento. Termino aqui a minha fala e a gente pode passar aí para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a teleconferência de resultados serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco. Boa tarde. Dado o volume de entregas de ABL esperado em 2025, quanto de crescimento na receita isso deve gerar na Convém em 2026? Houve também uma queda na margem NOI. Podem dar mais cor sobre os drivers deste efeito? Vamos lá, Herman. Vou começar pelo Convém. Aqui eu não posso te dar especificamente quanto isso deve gerar de receita. Eu vou responder aqui a sua pergunta de uma forma um pouco diferente. O que eu posso te dizer é o seguinte: a gente vem apresentando trimestre contra trimestre uma evolução robusta e sustentável, tanto na margem quanto no resultado do Convém. E a gente vem falando muito, é um mantra, o Bicudo e o Nakano sempre falam também em relação a isso. A gente tem aqui um mantra da eficiência operacional, e acho que o Convém vem refletindo muito isso. A gente tem uma melhora consistente no mix, na marca, a gente consegue hoje apresentar isso de forma bem interessante nas novas localizações que a gente tem feito lançamentos, e a gente tem conseguido fazer algumas coisas concomitantes. A gente tem conseguido alugar antes de abrir, quando abrir já começar a receitar e ter uma gestão de pouca vacância. Então, hoje a gente tem uma ocupação superior a 85%, e uma redução contínua das concessões e dos descontos. Então, acho que mais importante do que inicialmente dar um guidance sobre a receita de 2026
é falar mais que como a gente está trabalhando na plataforma para continuar gerando resultado consistente. Então, acho que com as entregas que a gente tem por vir, como o Bicudo já mencionou aqui na fala dele, um convênio do João Moura, que ele vai abrir antes do próprio hospital e já vai abrir com uma ocupação expressiva. Então, essa atitude, esse comprometimento e, de novo, essa disciplina é o que a gente vê converter em resultado dentro da plataforma. Quando a gente fala da redução da margem anual, ela foi impactada pela plataforma Opportunity, pelo motivo que eu expliquei anteriormente na minha fala, relacionada ao Hotel W. Com a entrada do hotel, nesse primeiro momento, eu acabo inserindo ali custos fixos na operação, onde a receita está vindo agora para e passo. Então, janeiro, fevereiro, períodos ali, e a gente tem, é importante ressaltar aqui, a gente teve carnaval, que não é um período forte da hotelaria aqui em São Paulo, e mesmo assim a gente consegue ver aqui nos nossos números, vis-à-vis o esperado, um volume muito superior àquilo que era esperado. Então, acho que, em linhas gerais, esse impacto negativo tenderá a ser uma espécie de on-off, e a gente deve ver no segundo e no terceiro TRI uma velocidade bem expressiva nesse resultado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Matheus Meloni, do Santander. Primeira pergunta: poderiam dar um update do 3A Pinheiros? Como estão as obras e o timeline para a entrega e a implementação do Hospital Einstein? Segunda pergunta: poderiam dar mais detalhes do ramp-up do W Hotel ao longo do ano? Quanto tempo acreditam que demora para o ativo maturar e chegar ao ponto de estar pronto para uma possível venda? Matheus, obrigado pelas perguntas. Sobre o Pinheiros, eu já mencionei durante a nossa fala aqui, mas eu vou só detalhar um pouco mais, né? Então, o Habit saiu agora, final de abril, entregamos para o Einstein, o Einstein já está com a consultora contratada, já se você passar lá na frente, na João Moura, você já vai ver a placa do Einstein com a consultora que foi contratada por eles já estão se mobilizando para entrar. Óbvio que isso é um cronograma muito mais deles do que nosso agora, mas pelas nossas conversas, o que a gente vem interagindo, esse hospital ele inaugura mais para o final do segundo TRI do ano que vem, porque é uma obra muito complexa esse recheio do hospital. Sobre o hotel, eu vou inverter aqui, tá? A maturação de um hotel, assim como de um shopping center, que são 5 natais, a maturação de hotel aí é no terceiro, quarto ano. Mas pelo que a gente está vendo, e aí seria muito irresponsável da minha parte falar, porque foram 3 meses, mas o hotel vem muito bem, tanto na parte de hospedagem, tanto na IB nos restaurantes e eventos. A hospedagem, o preço maturado dele é a partir de $550 a diária. E isso a própria Merit acreditava que ia acontecer no segundo ano. Se você hoje entrar para buscar o hotel, ele já está com esse preço. Então, maturidade de preço a gente já atingiu, óbvio que sempre há espaço para mais. De ocupação, ela vem acima da expectativa, e de receitas de A e B também está vindo muito acima. Tanto é que os restaurantes, no sexta, sábado à noite, se não fizer reserva, infelizmente eles estão recusando até clientes, porque a gente não está conseguindo absorver lá a quantidade de clientes. Então, eu espero, e aí uma crença minha, que a gente consiga colocar esse ativo na vitrine já em algum momento aí no segundo semestre de 26, se tudo continuar como a gente acredita que vai ser. Obrigado mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Santana, pessoa física. Poderiam falar mais sobre desinvestimentos? Quais ativos estão sob análise e o timing? André, obrigado pela pergunta igualmente. Essa agenda de desinvestimento, né, eu sempre deixo claro a questão de que a HBR, mais do que patrimonialista, ela é desenvolvedora imobiliária. Então, vender o ativo faz parte do desenvolvimento imobiliário. E a gente
sabe disso e estamos colocando muita energia nessa tese. Como eu falei, final do ano de 24 para cá, o mercado mudou muito. Então, ambos os lados, hoje, quem quer que seja o vendedor ou o comprador, tem que ser muito criativo. O que está na vitrine hoje? São empreendimentos que já estão maduros ou que a equação financeira dele já está dada. Então, Faria Lima, ele já está na sua maturidade. O João Moura, a equação financeira dele já está dada, porque é um contrato de longo prazo com o Einstein. O Hilton também já estava numa maturidade operacional muito boa. O Self Storage, ele está numa maturidade também muito boa já para começar a falar de venda. O W, como eu mencionei na resposta anterior, ele estará, se tudo der certo, na maturidade já agora em 26. Então, são esses os empreendimentos que a gente entende que existem condições, como o Dalpiero mencionou, a HBR está muito montada em cima de tijolos bons. Então, isso facilita a conversa, porque o pouco dinheiro que está no mercado hoje, ele acaba sendo virado para quem tem o tijolo bom. Então, essas conversas que a gente vem tocando é por conta dessa excelência nos nossos tijolos. Mas eu acho que nos próximos divulgações a gente vai poder conseguir detalhar mais essas nossas conversas. Obrigado mais uma vez. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Pascali. Em relação a vendas de ativos, vocês estão sentindo que o cenário está um pouco mais favorável? Já tem alguns ativos em negociações mais avançadas? Se sim, podem abrir quais são esses ativos? 2. Em relação a Convém e malls, vocês podem dar uma cor no que a gente pode esperar de SSS e SSR para frente? Também podem comentar sobre ocupação nos ativos? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, senhor Antônio. Em relação à venda de ativos, eu acho que eu já respondi na resposta anterior. E todas estão em negociação, alguns mais avançados, outros menos, mas no próximo TRI a gente vai conseguir trazer mais detalhes. Sobre a pergunta número 2, eu vou pedir para o Dalpiero responder. Sobre o olhar, o que a gente pode esperar de same-store sales, same-store rent para os próximos períodos, aqui eu tenho que navegar e não dar nenhum tipo de guidance, mas assim, quando a gente olha a plataforma, tanto do Convém quanto do Shopping, a gente vê eles caminhando numa boa direção. Nos shoppings eu espero números consistentes, o Bicudo na fala dele mencionou o descasamento de Páscoa, isso impacta ali um pouco também o número de same-store sales. Então, a gente vê esse número normalizando para o segundo T. E quando a gente olha rent, a gente também vê ali perspectivas interessantes. Acho que os ativos, eles são, grande parte deles, dominantes em suas regiões. Então, a gente vê aí captura de valor nos aluguéis ao longo do ano. Uma pergunta que pode ser uma variável disso é um pouco a questão do cenário econômico vis-à-vis o impacto em varejo. A gente, como outras casas que trabalham com essa parte do varejo, também a gente não vem percebendo uma perda de fôlego relacionado a isso. Então, o que a gente olha aqui é com bons olhos para ambas as métricas, tanto de sale e de rent, até o final do ano. É um pouco nessa linha. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Soares, da Market Makers. Tem algumas perguntas. Poderiam comentar mais sobre os ganhos de eficiência da SG&A? Se é possível esperar novos ganhos para frente? Quanto da melhora na estrutura de capital vai vir de dentro de casa? 2. Qual o prazo para diminuir o crescimento da dívida líquida, ou mesmo diminuir o montante? Vamos lá, Matheus. Obrigado aí pela pergunta. É importante tratar desse ponto. A gente mencionou o comparativo com o primeiro T de 24, onde a gente teve um evento on-off no primeiro TRI.
mas não necessariamente. A gente já tem ganhos aí substanciais, tanto na nova estrutura de management, como também alguns ajustes que a gente começou a fazer no final do ano que vão refletir ao longo do ano. Então, eu espero, e aqui sem nenhum tipo de guidance novamente, a gente espera ver uma redução desse SG&A ao longo dos trimestres de forma consistente. A segunda parte da pergunta é quanto da melhor estrutura de capital deve vir de dentro de casa. Eu vou entender isso aqui como eu vou responder aqui dizendo que a gente vê grande parte da melhora vindo de dentro de casa. E por que isso? Porque a gente tem olhado na questão dos custos, e aí estou dizendo dos custos operacionais e das despesas fixas também, o DGA é uma delas, mas a gente tem olhado também para a reciclagem de capital, que eventualmente traz aí um realinhamento dessa estrutura de capital. A gente tem olhado projeto a projeto, como o Nakano mencionou, a gente tem aqui projetos que potencialmente a gente olha possibilidade de sair, possibilidade de descontinuar, possibilidade de atrasar. Então, isso faz uma readequação do nosso gasto de CAPEX. Acho que o indicativo de TRI contra TRI mostra um pouco de maturidade em relação a isso, de entender que a gente está fazendo uma arrumação e, obviamente, como é público, não é um negócio que acontece de hoje para amanhã. Então, a gente precisa rearrumar o freio. A gente vê isso acontecendo ao longo do ano. E o prazo para redução da dívida líquida, a gente vê muito dentro da questão de reciclagem de ativo. Então, conforme a agenda de reciclagem ela começar a ganhar força, a gente vai ver uma redução expressiva no nível de alavancagem. Então, acho que tudo tá junto da nossa estratégia de trabalho. Por mais que a gente entenda que a redução da alavancagem, da dívida líquida, virá através de reciclagem de ativo, a gente não deixa a eficiência operacional, a melhora nos ganhos, redução de custo, ficar em segundo plano. Então, a gente está aqui trabalhando com disciplina e foco para trazer aí o melhor das duas fontes. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Alexandre Nakano, para que faça as considerações finais. Obrigado. Eu vou fazer aqui um wrap-up, um fechamento rápido do que foi nosso call. Né? Então, vocês viram que os resultados operacionais vêm acontecendo. Para nós, com toda a modéstia, ele é um reflexo do que a gente já sabia, do nosso potencial, do potencial dos empreendimentos, dos nossos aluguéis. Então, ele vem em linha com o que a gente vem do nosso planejamento interno, né? E muito pautado pelo Convém que cada vez mais a gente entende aí que ele vai tomando sua relevância, seu corpo dentro da companhia. Dentro da plataforma 3A, para nós é uma satisfação enorme passar lá e ver a placa do locatário, do Einstein. Foi uma conquista aí de 1 ano e meio, de muita conversa. Então, a gente fica muito feliz de ver que nós fomos escolhidos para ter um dos melhores hospitais dentro de casa e ter essa função social abrigada dentro do nosso empreendimento. Na agenda de reciclagem, já falamos, o Hilton está em plena venda e os nossos outros tijolos, que são bons tijolos, estão sendo conversados. A gente espera que nos próximos meses a gente consiga aí trazer boas notícias. O nível de alavancagem, deixar sempre claro que ele sempre está no nosso radar, né? Dentro do nosso cockpit, o fluxo de caixa da companhia é a maior tela. Então, a gente vai seguir com a agenda de desenvolvimento, com uma responsabilidade muito grande no funding dessa agenda de crescimento. Então, a gente sabe muito bem quando postergar, quando não postergar, quando tem que acelerar uma venda. Isso a gente controla assim, com muito carinho esse tema da reciclagem e da alavancagem. O nosso negócio não é ser patrimonialista, não é só olhar para a caixinha de aluguel. O nosso negócio é o desenvolvimento imobiliário como um todo, desde a aquisição do terreno até a venda. Então, é nossa responsabilidade aqui, enquanto executivos, de entregar muita
responsabilidade e excelência em todas as etapas do desenvolvimento imobiliário, e a gente agora está na etapa final do desenvolvimento imobiliário na primeira tranche, que é a maturação do aluguel e venda. E agradeço a participação de vocês aqui mais uma vez e desejo a todos feliz Dia das Mães. Boa tarde. A videoconferência da HBR Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.